As cenas que nós vimos agora são de um filme rodado na década de 20, o Metrópolis, né, do cineasta alemão Fritz Lang, que faz, digamos assim, uma ficção científica enquanto crítica da situação de trabalho daquele período. Os trabalhadores nas fábricas, enquanto robôs, é uma crítica ao sistema de imposição que estava sendo utilizado na Revolução Industrial, que teve avanços fantásticos, é claro, mas não podemos esquecer do seu aspecto social. Tendo em vista isso, vamos ver agora as consequências da Revolução Industrial. Bem, as consequências da Revolução Industrial podem ser citadas das várias formas. Primeiro, há uma passagem para sociedades industriais, sociedades que têm uma nova configuração, sociedades que têm novos padrões. Nós vimos um deles, por exemplo, a questão do relógio, a questão do tempo. Um outro fator é a fábrica como o núcleo básico de produção. Veja, a fábrica aí tem como objetivo fazer a indústria da época. Indústria sempre existiu, mas a indústria, num local que tem todas as características da fábrica, é algo daquele momento. Um outro fator é a utilização de energias naturais, como também artificiais. Essas fontes de energia diferem. Por exemplo, o moinho d'água são energias que são reutilizadas da passagem dos rios, isto é, se colocava um moinho ao lado de um rio, à medida que o rio passava, girava o moinho e gerava energia. Agora, desse aspecto natural se faz um aspecto mais artificial. Do petróleo se extrai o óleo, que é utilizado como gasolina para movimentar os carros. Veja a diferença. Um depende muito da natureza, outro não, da extração do homem de recursos para fazer a sua energia. Um outro fator são as máquinas. As máquinas aí, elas são uma inovação tanto tecnológica como das condições de trabalho. Veja, as máquinas vão virar um prolongamento do trabalhador. Isto é, o trabalhador tem como função utilizar a máquina. É exatamente isso. É um prolongamento de suas atividades. O seu conhecimento está simplesmente em manejar a máquina. É por isso que a Revolução Industrial utilizou tantas mulheres e crianças. Porque o objetivo não é ter um conhecimento específico e próprio. O objetivo é saber lidar com a máquina. Ela é um prolongamento como se fosse um grande instrumento em que só precisa de um humano a ser manejado. Uma outra questão é o trabalhador despossuído das ferramentas de trabalho. O trabalhador aqui não tem ferramentas. O artesão medieval, o artesão da Idade Moderna tem as suas ferramentas, fabrica os seus produtos com elas. Aqui não. O trabalhador simplesmente tem a sua força de trabalho. Ele, com ela, se dirige à fábrica e lá, nas ferramentas que o dono da fábrica tem, ele faz os seus instrumentos, faz o seu produto, o seu trabalho, e depois guarda as ferramentas e volta para casa. Veja, só isso faz com que ele não tenha a independência de fazer produtos próprios. Isso é um fator importantíssimo. A imposição de uma disciplina fabril era existente na época. Veja, a imposição não é simplesmente o controle do tempo em que o trabalhador estivesse na fábrica, horário de saída, horário de entrada, não, nada disso. É além. Veja, a imposição significa que o trabalhador, estando lá, deve trabalhar ao máximo. Inicialmente, o que faziam? No local onde eles trabalhavam, colocavam fiscais, para garantir que eles não ficariam matando o serviço, sem fazer com as suas obrigações. Só que os fiscais tinham uma hora que saíam e os trabalhadores, evidentemente, descansavam. Aí então encontraram uma outra técnica, que seria o seguinte: no local de trabalho, colocavam vários espelhos, né, ao redor, vidros espelhados. E se avisava o seguinte: atrás daquele vidro espelhado, haveria uma pessoa que estaria fiscalizando cada um. Se algum não trabalhasse, ele poderia ser flagrado por essa pessoa que ele não via. Veja, era um vidro espelhado, ele não tinha noção do que havia do outro lado. Então o trabalhador constantemente teria que fazer o seu ofício. Senão ele estava sempre com a sensação de sendo vigiado. Poderia não haver ninguém, mas se houvesse e visse que ele estava parado, ele podia ser seriamente punido. Essa disciplina fabril, muito rigorosa, é algo bem característico da segunda Revolução Industrial. Um outro fator é a desvalorização dos produtores. Isto é, com medidas como essas que foram citadas, os produtores ficam totalmente desvalorizados. Eles simplesmente são massa de manobra para a feitura dos trabalhos nas máquinas, mas eles não são tão essenciais, porque a utilização de mão de obra, o número de pessoas que está disponível nesse mercado é muito grande.
Se ele fosse demitido, ele poderia ser muito bem suprido com outro. Então, as condições de trabalho são ruins, o trabalhador é ruim, logo se vê que o seu trabalho é totalmente valorizado. Por fim, um aspecto positivo da Revolução Industrial, poderíamos citar, é o fato de que ela é uma revolução que não para. A Revolução Industrial, ela iniciou entre os séculos XVIII e XIX, mas ela prossegue até os dias de hoje. A primeira Revolução Industrial, nós vimos, vai até meados do século XIX. A segunda parte daí até meados do século XX. E segundo alguns analistas, nós vivemos a terceira Revolução Industrial, que inicia pela década de 60, 70, uma revolução científico-tecnológica, que é a revolução que propiciou a informática, propiciou mudanças na biologia, inovações na biologia. A Revolução Industrial não parou. Nós, até hoje, estamos vivendo as suas transformações. Essa é uma característica fundamental que explica porque todos nós somos afetados com ela. Bom, agora nós vamos ver as nossas dicas de estudo. Bom, gente, como dica de estudo de hoje, aconselho duas coisas. Primeiro, todo esse processo que vai redundar na Revolução Industrial é muito complexo, quer dizer, da formação das fábricas, enfim, é algo que exige demanda muito cuidado e uma série de fatores. Portanto, eu indico dar uma olhada no material didático, que está bem explicado, está claro, para entender como ocorreu essa transformação. Agora, uma segunda dica é ver um filme muito interessante da época que se chama Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Tempos Modernos, que se passam mais na segunda Revolução Industrial, mostra exatamente isso. A questão da imposição de uma disciplina ao trabalhador, né? Mostra a questão do trabalhador tentando se adequar a essa nova tecnologia. É um filme muito interessante para se pensar esse fato. Bom, gente, por hoje é só. Nos vemos por aí. Grande abraço e até. Na aula de hoje aprendemos sobre a Revolução Industrial. As origens da Revolução Industrial estão relacionadas ao ambiente e ao contexto inglês. Fruto, por exemplo, das transformações da Inglaterra, como Revolução Inglesa do século XVII, questão dos cercamentos, crescimento demográfico, questão da acumulação de capital. Falamos sobre a primeira fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, ela vai de fins do século XVIII até metade do século XIX. É a fase na qual a Inglaterra é a oficina do mundo, é o país líder. É a fase em que a indústria está baseada no carvão, no ferro e no vapor. É a fase na qual a jornada de trabalho dos operários era por volta de 14, 18 horas por dia em condições praticamente desumanas. Discutimos a segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial, que vai entre 1850 até meados do século XX, é a fase no qual a Inglaterra perde a potência que tinha, a sua liderança. Agora, Alemanha, Japão e Estados Unidos entram com grande força. Uma outra questão importante dessa segunda fase é a utilização do petróleo, da eletricidade e do aço na indústria. Agora, os trabalhadores ainda enfrentam uma jornada dura, mas não tão quanto havia antes. E vimos ainda as consequências da Revolução Industrial. Como consequências da Revolução Industrial, podemos traçar a formação de uma sociedade industrial. Isto é, a Revolução Industrial é tão impactante que ela altera até os hábitos das pessoas. Também temos consequência da Revolução Industrial, a questão do imperialismo. Bons estudos! Salve, professor! Nossa conversa de hoje, eu dou dois conselhos que poderiam ser interessantes na hora de trabalhar a Revolução Industrial. Primeiro, mostrar aos alunos que a Revolução Industrial é uma revolução que não para, que eles vivem a Revolução Industrial.
E aí eles podem pegar alguns exemplos cotidianos, a questão do computador, a questão das inovações na biologia, enfim, do que seria a terceira revolução industrial, ver o carro como produto da segunda revolução industrial, enfim, pensar dessa forma. Um outro exemplo é uma atividade em classe, envelopamento de cartas. Fazer como se fosse uma linha de montagem, no qual uma turma envelopa várias cartas, uma depois da outra, pega o envelope, outro dobra a carta, depois outro coloca a carta dentro, depois outro sela a carta, cola, enfim, e outro, um grupo da turma fazendo isso sozinho, para ver quem faz mais rápido ou não. Pensar a questão da linha de montagem a partir daí. É um bom intento para pensar isso em sala de aula. Bom, por hoje é só, mas desejo uma boa aula. Até mais.